processo de estar na rua é meio que um sofrimento também, né? Porque longe da família, tá? Das pessoas que a gente gosta. Então a gente tá sozinho, né? Na rua você tá sozinho, só você e Deus mesmo. O título é A gente sai da rua, mas a rua não sai da gente. A mensagem que eu quis passar foi um pouco desses desafios de saída da rua. A população em situação de rua enfrenta muitos desafios e nem sempre adentrar uma moradia significa sair das ruas. O tema das pessoas em situação de rua é um tema importantíssimo e a situação voltou a se agravar, né, nos últimos anos. E são muitas, são milhares de pessoas, né, pelas ruas das cidades, pelo Brasil afora. A principal motivação para eu abordar esse tema foi um pouco da minha história, da história da minha família. Meus pais sempre foram engajados nesse trabalho com a população em situação de rua. Então, desde pequeno eu participava de mutirões, onde a gente se reunia, construía moradias para as pessoas em situação de rua que estavam saindo das ruas. Existem várias causas para as pessoas irem para as ruas. Então tem o desemprego, tem pessoas que vêm do interior buscando melhores condições de vida que não conseguem, tem problema de álcool e drogas. Eu tive uma infância assim, muito difícil, né? Com 7, 8 anos de idade eu já vendia picolé, pastel, coxinha, algodão doce. Então para mim calçar um chinelo, eu tive que correr atrás. Né, pôr a mão na massa, matava a aula aí com meus colegas e nesse aí eu fui, né, criando essas aventuras dentro de mim, de sair de casa, de passear com meus amigos. Então aí por aí começou essa essência, né, essa cultura, essa liberdade, né, de estar assim expandindo, conhecendo o mundo. Meus pais descobriam, aí naquela época tinha castigo, né, e tal, eu ficava com medo, aí eu fugia de casa. São geralmente homens, negros e em idade produtiva, fruto do preconceito que a gente já tem na sociedade, do racismo estrutural, que acaba empurrando essas pessoas para a situação de rua. Ainda não conhecia o impacto da sociedade, né, sobre a minha cultura, sobre minha cor, sobre a minha existência, sobre as classes sociais, ainda eu não tinha essa dimensão, visão de mundo sobre isso. O olhar das pessoas de fora pra gente estar na rua do mesmo forma, tem muita gente que ajuda, mas tem bastante gente que discrimina, né? Porque o morador de rua assim, a maioria das pessoas acha que é um ladrão, vai roubar. Os fatores imediatos, né, da questão do aumento das pessoas em situação de rua hoje no Brasil decorrem a ausência de políticas públicas em vários setores, né, a ausência de investimento público, ou seja, a opção por uma determinada política socioeconômica que não funcionou em outros países do mundo, né, que então estão sendo revistas pelo mundo afora. Obviamente que isso envolve questões mais amplas, né, envolve a questão também das políticas econômicas, da inserção, salário justo, né, distribuição de riqueza, que são princípios que estão na Constituição e que devem ser cumpridos. As políticas neoliberais, eles aumentam a concentração de riqueza, aumentam a desigualdade, e isso somado ao fator também da Covid, né, de uma grave situação de saúde pública, né, de uma pandemia, que também agrava ainda mais o desemprego. Muitas empresas fecharam, né, pequenas empresas, e com isso, né, o aumento das pessoas em situação de rua. Esse tempo que eu estou na rua, houve um aumento muito grande. Antigamente isso era 10, hoje tem 30, 40 pessoas na rua. Hoje é difícil até, sei lá, achar lugar até para dormir às vezes. É um público extremamente heterogêneo, então a gente encontra pessoas com 1 mês de rua ou com 50 anos de rua. Pessoas analfabetas, pessoas graduadas, pessoas que ainda têm algum contato com família ou não, então é um público heterogêneo. A proposta do INAPER é resgatar a dignidade, respeito e autonomia de pessoas em situação de rua.
Então, nós somos uma instituição do terceiro setor. O INAP significa Instituto de Apoio e Orientação a Pessoas em Situação de Rua. Um dia que a pessoa mora ali na rua, acorda sem nenhuma perspectiva, isso traz muita sequela para essas pessoas. Então, a nossa intervenção é nesse sentido de, apesar dele ter esse passado, o que ele pode aprender com esse passado e como que ele pode construir uma nova trajetória de vida. Temos tido resultados bacanas de pessoas que voltaram para as famílias, pessoas que já estão em suas moradias, que conseguiram trabalho. São 3 modelos de habitação para a população em situação de rua. Primeiro, assistencial, são atendidos os aspectos mais imediatos e emergentes da população em situação de rua. O modelo por etapas é o segundo modelo, que é o modelo posto, que está vigente. A pessoa tem que passar por várias etapas até no final conseguir uma moradia. Então, além disso, ela precisa também de cumprir alguns requisitos, como abstinência, tratamento de saúde mental. É um modelo muito meritocrático, né? No final, a pessoa ganha um prêmio, que é a moradia. O modelo mais inovador é o modelo moradia primeiro, em que é feita uma inversão da lógica do modelo por etapas. Então, a moradia passa a ser o primeiro passo para o processo de saída das ruas. Esse modelo tem demonstrado bons resultados, porque há uma diminuição dos custos e as pessoas permanecem mais ainda na moradia do que os outros modelos, porque elas ganham confiança de gerir o seu próprio espaço. O que dificulta a saída das pessoas das ruas, para mim, é falta de amor mesmo, falta de amor, falta de um incentivo, falta de um acolhimento, né, de um processo assim de, vamos dizer, de restauração. Você tá sozinho mesmo, sozinho é impossível, né? E ter força de vontade, né? O problema é você ter força de vontade, você querer mesmo. O vício é complicado. Porque eu já fui pra casa, voltei por causa do vício, entendeu? A gente para, depois começa de novo. Aí pra dar trabalho pra família, prefiro vir pra rua. Pelo menos que eu tô sozinho, tô sofrendo sozinho e eles estão lá. Eu sei que eles estão bem. As pessoas não acreditam que a população em situação de rua almeja uma moradia, almeja sair das ruas. Isso me marcou porque é uma questão básica, né? É uma questão essencial no direito à moradia, para a garantia desse direito à moradia. As pessoas precisam da moradia para poder alcançar outros direitos. No meu ponto de vista, a sociedade desconhece muitas coisas a respeito da população em situação de rua, principalmente esse primeiro olhar que a sociedade tem, né, achando que aquela pessoa quer morar na rua. Então, rua não é lugar de ninguém morar. Então, a gente parte desse pressuposto. Moradia é um direito dessa pessoa. Então, quando ele está ali, vivendo cada dia, sobrevivendo ali nas ruas, ele vai criando algumas particularidades ali na personalidade dele e a sociedade às vezes olha e interpreta de outra forma. Nós precisamos ter um olhar para a população em situação de rua como um fenômeno social. Então, ela já existe há muitos anos, desde a escravidão, e em praticamente todos os países. Então, precisa se pensar em as pessoas em situação de rua como esse fenômeno, para a gente estudar possibilidades de resolver esses diversos problemas que eles enfrentam. Foi falado pelos entrevistados a necessidade de uma política estrutural articulada para garantia da moradia para a população em situação de rua. Há uma carência de novidades, né? Há uma carência da coragem de inventar novas políticas, né? Principalmente no campo das ciências sociais aplicadas, né? No campo do direito. Então, essa discussão ela é fundamental. A academia ela pode ajudar a dar respostas juntamente com a sociedade. A gente não tem a pretensão de que a academia, né, dê resposta a tudo, a gente precisa ouvir as pessoas que estão vivendo, o que as pessoas desejam, o que as pessoas querem, né? E junto com a sociedade, a academia pode ajudar a construir políticas que possam resolver esse problema. A ideia é criar algo que seja a nossa cara, né, que leve em consideração os problemas específicos, né, da cidade de Belo Horizonte,
para que a gente possa, então, construir uma solução adequada. Existe hoje no Brasil uma política nacional de pessoas para a população em situação de rua. Existe também, desde o ano retrasado, a Política Nacional de Atenção Judiciária para a pessoa em situação de rua. Existe a política estadual e a política municipal. Existem espaços públicos onde a pessoa pode ser atendida, centro pop, república, albergues. O que a gente vê é que a demanda é muito grande. Então, o que era um espaço para 30 pessoas recebe 100 pessoas. Então, acaba o serviço sendo prejudicado. Um problema sério que a gente tem no Brasil, né, não só em Belo Horizonte, é a descontinuidade das políticas públicas, né? Faltam políticas de Estado. O que são essas políticas de Estado? Políticas que têm continuidade, e essas políticas que têm continuidade, elas podem resolver problemas. A questão é que entram governos distintos, né, e esses governos, e muito essa lógica que falta justamente a noção do que é o Estado, do que é a necessidade de políticas de Estado que possam fazer com que a nossa vida melhore, e para isso tem que ter continuidade. Ninguém nasceu na rua, né? A gente vai, porque todo ser humano está sujeito a cair, né? A ter vamos dizer assim, um momento delicado da vida, então a gente precisa de pessoas para nos dar suporte, ferramentas para que a gente possa estar aí colocando nossa psicologia em nível da melhor maneira possível. A gente que está na rua sabe que tem muita gente boa, igual eu, cartão reciclagem. Tem um outro que pede, tem outro que faz um trabalho, voltar a trabalhar. Eu tenho profissão, eu sou pedreiro, entendeu? Classificado mesmo, é o que eu gosto de fazer, entendeu? É o que eu gosto de fazer, é isso, é construir, sempre mexer com isso, sempre desde novo. Então, eu tenho vontade de voltar a trabalhar. Eu espero pro futuro que vai passar essa fase, eu tô sentindo que vai passar, entendeu? Que eu vou conseguir sair da rua, velho.